pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Essa é a segunda aula de um bloco de 3 aulas dessa semana para o 9º ano, onde a gente está abordando um tema de geometria, que na aula anterior a gente falou um pouco das relações métricas, e hoje a gente vai falar do Teorema de Tales. A gente vai ver que o Teorema de Tales, ele é a porta de entrada para diversos outros assuntos da geometria, onde envolve a questão da proporcionalidade na construção e na identificação de alguns elementos, tá certo? Lembrando que nosso formato, nesse momento, formato digital, onde você está vendo a aula ao vivo agora pela TV, em breve ela estará no nosso canal no YouTube e também, a partir de agora, o nosso aplicativo, tá certo? Então, vai lá na sua loja de aplicativos, baixa lá o Educa Recife, tá certo? Está aparecendo aí na tela mais ou menos como é que são essas imagens. Vai aparecer aí o QR Code esse é iOS e Android. Aponta a câmera do seu celular para a tela, que vai levar direto para você baixar pelo Android. Se você tiver o telefone com o sistema iOS, é esse QR Code que vai aparecer aí agora, baixa lá, porque a gente vai fazer com que a interação fique cada vez melhor, ou seja, você vai poder interagir ao vivo conosco na aula quando estiver passando na TV. E se você estiver assistindo pelo YouTube, escreve para a gente lá também, tá certo? Nos comentários. Já trouxemos outras situações aqui de dar uma retomada numa pergunta, de dar uma devolutiva para alguns estudantes que tiveram dúvidas, tá certo? A gente vai, a partir de agora, para melhorar ainda mais essa interação, sempre nas nossas aulas você vai ter aula comigo e junto vai ter a professora Briane, que vai nos auxiliar tanto na explicação, trazendo exemplos, como também vai ficar interagindo no chat, tá certo? Então ela vai lá, tá moderando lá o chat com as suas dúvidas, com as suas observações ao vivo. Então por isso que é importante você baixar o aplicativo, sair mexendo, tá certo? E você vai perceber que quando você baixar o aplicativo, ele vai pedir login e senha. Você, estudante, o seu login é a matrícula e a senha é a sua data de nascimento, tá certo? Dia, mês e ano, com 8 números, tá certo? Lembrando que todas as imagens, todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar é do Bitmoji, tá certo? Então vamos lá. A interação, ela é muito importante para a nossa aula, porque é mais ou menos aonde a gente vai tentar chegar até vocês, saber como é que está chegando para vocês a nossa explicação, os nossos temas aqui, tá bom? Você também, colega professor, professora, entra em contato conosco, escreve lá pelo aplicativo ou então pelos comentários no YouTube, que será um prazer trazê-los aqui para a nossa aula também, tá certo? Então vamos começar, tá bom? Lembrando que essa aula é a segunda aula, né, como eu falei anteriormente, de um bloco de 3 aulas dessa semana para o 9º ano, onde a gente está trazendo a geometria. A gente relembrou na aula anterior um pouco das relações métricas, porque é o estudo das relações métricas como padronização de relações de segmentos, de medidas de segmentos, nos ajuda a compreender um pouco melhor o Teorema de Tales. Apesar de que o Teorema de Tales é onde vai entrar uma ideia que a gente vai observar que sendo a primeira ideia abstrata na história da geometria, na história da matemática, tá certo? Então, só lembrando que na aula anterior, a gente trabalhou muito a questão das relações métricas, do modo em que a gente pegou um triângulo retângulo, observou tudo que pode ser medido no triângulo com relação às medidas de segmentos, né? Ou seja, os lados, altura e projeções, e a gente estabeleceu uma relação entre essas medidas. Lembrando que nós já tivemos aulas específicas aqui sobre as relações métricas, onde a gente abordou de uma forma diferente. Na aula anterior, a gente simplesmente utilizou os resultados, tá certo? Mas é importante você dar uma olhada lá na playlist do 9º ano e procurar as aulas sobre relações métricas, tá certo? Então, aqui na tela, a gente vai ver o seguinte, que quando eu tenho o triângulo retângulo, eu tenho algumas medidas que podem estar sendo relacionadas. Nesse caso aí, o triângulo retângulo, você percebe que essas 1, 2, 3, 4, 5 relações são as conhecidas relações métricas no triângulo retângulo. Aquela última ali, chamando a atenção um detalhe, que na aula anterior estava com um símbolo trocado, tá certo? É o símbolo de adição. Então, vindo aqui na tela, a gente vai perceber o seguinte, as relações métricas no triângulo retângulo, essas 5 aí,
elas estabelecem o seguinte: aquelas duas primeiras a gente observou como sendo uma mesma relação métrica, onde você tem o cateto, a medida do cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção. A terceira é a altura ao quadrado, é igual ao produto das projeções. A quarta é a hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos. E a última é conhecida como Teorema de Pitágoras e será tema das nossas aulas mais à frente, tá certo? E a gente resolveu um exemplo, né? Eu chamei a atenção para o seguinte: quando você tem uma relação métrica, é importante você observar o que é que está sendo medido nesse triângulo. Então foi o exemplo que a gente fez na aula anterior, tá certo? Então a gente vai trabalhar hoje o Teorema de Tales e a gente vai perceber que o Teorema de Tales, ele é muito aplicado em diversas outras partes da matemática, da geometria, mas a gente vai tentar fazer nessa aula a identificação de como surge o Teorema de Tales e como é que a gente consegue observar as relações estabelecidas no Teorema de Tales, tá certo? A gente, como eu disse, a gente está com a professora Briane, onde ela vai nos auxiliar aqui, ela vai trabalhar muito a questão da interação com o chat e ela vai trazer agora suas considerações iniciais para essa aula, né? Vai contigo, professora Briane. Bom, gente, olá mais uma vez. Tiago, muito obrigada. Gente, a gente está trabalhando hoje com um conteúdo bastante interessante. A ideia é que a gente consiga entender através dos exemplos que Tiago vai trazer aqui a construção dessa ideia, né? Porque as coisas que a gente vai descobrindo na matemática, que a gente vai percebendo, é um comportamento natural. Em algum momento se percebe-se um padrão, você está percebendo que a gente está falando muito essa palavra, né? Padronizar o que a gente observa. E que na aula de hoje, na verdade, nas aulas dessa semana, a gente vem buscando relações que foram observadas através de padrões de comportamento, né? Então, hoje, o Tiago vai trazer um exemplo bem legal de como que surgiu essa ideia de Tales de observar o mundo e como foi que ele conseguiu sistematizar essa palavra, por mais que seja nova ou difícil, sistematizar e dizer, olha, eu consigo arranjar uma maneira de escrever aquilo, de representar, na verdade, aquele fenômeno que se repete, aquela coisa que acontece de maneira padronizada, eu consigo perceber ali qual que é o caminho que eu trabalho essas relações. Então, preste atenção hoje na aula, verifica aí se você tiver alguma dúvida, escreve lá no chat que a gente dá para trazer na próxima aula e dizer, olha, nesse ponto aqui a gente percebe nesse formato, tá certo? Então, eu vou passar aqui para Tiago e volto mais tarde com as considerações finais, tá legal? Obrigado, Briane. Então, a gente vai perceber a partir de agora que o Teorema de Tales, ele antes de virar uma sistematização, uma padronização, como Briane trouxe, a gente vai perceber de onde ela surge, né? De onde surgiu essa ideia, né? Então, o Teorema de Tales, obviamente, a gente vai fazer referência a Tales, né? Tales de Mileto, e a gente vai observar aqui na tela que, por exemplo, ele é considerado como sendo o primeiro filósofo da história, tá certo? Então, a questão da filosofia, ela está muito ligada também com a matemática nas antigas civilizações, né? A gente citou há pouco o Teorema de Pitágoras. Pitágoras também é um filósofo, tá certo? Filósofo e matemático. Você vai perceber ao longo da história das civilizações e do conhecimento que muitas vezes esses filósofos e a matemática era visto como essa área do conhecimento, tá bom? Uma outra coisa sobre Tales de Mileto é qual a origem do universo, né? Ou seja, a questão filosófica aí, qual é a origem do universo. Você vai perceber em outros personagens da história perguntas nesse sentido, tá bom? E o que vai fazer mais uma relação com a aula de hoje sobre a história de Tales de Mileto são os estudos astronômicos, né? A gente vai observar que ele, como observador dos astros, né, de todo esse corpo celeste, ele vai se perguntar em algumas situações de como é essa composição, de como é essa organização. E os estudos astronômicos de Tales de Mileto vão influenciar no tema que a gente vai começar a estudar agora, que é o Teorema de Tales, tá certo? Então, o Teorema de Tales, a gente vai perceber o seguinte, a gente vai perceber que os estudos astronômicos vão ser levados ao que a gente conhece como Teorema de Tales por conta de algumas considerações que a gente vai observar. Por exemplo, a experiência de Tales de Mileto em determinar a medida da altura de uma pirâmide. A gente está falando de um período onde você não tinha instrumentos de medição que a gente tem hoje, onde você não tem a necessidade de um esforço muito grande para medir algo tão grande quanto a pirâmide do Egito.
Então a gente vai observar que o Teorema de Tales vai ser um pensamento sobre uma situação que ocorre aí, no caso das pirâmides, e a gente vai observar, como eu disse anteriormente, sendo o primeiro conceito abstrato da matemática. Abstrato no sentido de não estar ligado a nada concreto como era até então. Então a gente vai perceber que a ideia de Tales de Mileto é levada em consideração essa situação aí. Então vamos parar e pensar aqui e descrever um pouco como é essa experiência de Tales, e a gente vai observar que é como aquela situação que está meio na cara, todo mundo estava vendo, todo mundo estava observando, mas ele é que vai sistematizar aquilo que Briani trouxe no início, né? Ou seja, um dos papéis, uma das funções da matemática é justamente essa, padronizar observações do cotidiano ou de coisas especificamente da matemática. Então, a altura da pirâmide, ele simplesmente observou o seguinte, imagine que o Sol, incidindo na pirâmide, ele vai gerar uma sombra, tá certo? Então ele quer saber a altura da pirâmide. Então perceba o seguinte, qual deve ser essa altura, levando em consideração a projeção, no caso aí, a sombra. Só que a gente vai observar alguns detalhes, né? Ou seja, esse Sol projetando na pirâmide, ele vai gerar uma sombra. Só que essa sombra, você vai observar que foi aí, a partir daí, o raciocínio de Tales de perceber o seguinte, ora, se eu quero relacionar a altura da pirâmide com a sua sombra, eu vou simplesmente observar de maneira geral o seguinte, se essa pirâmide for muito grande, obviamente a sua sombra também é muito grande. Se esse objeto é muito pequeno, a sua sombra também será muito pequena, tá certo? Ou seja, uma pirâmide grande, uma sombra grande. Uma pirâmide pequena, uma sombra pequena. Só que isso não é tão na cara assim, tá certo? Ou seja, existem outras situações envolvendo esse raciocínio aí, que no caso de Tales de Mileto era a questão de você observar especificamente num determinado período. Então qual é a ideia? É óbvio que a altura maior, ela vai gerar uma sombra maior. Consequentemente, uma altura menor gera uma sombra menor. Em suma, um objeto muito grande vai gerar uma sombra muito grande. Um objeto muito pequeno vai gerar uma sombra muito pequena. Só que o detalhe aí é que só quem consegue perceber essa relação, no caso aí de medir a altura da pirâmide, precisava ter um conhecimento astronômico, porque dependendo da posição do Sol, você não vai conseguir aquela relação que a gente acabou de descrever. Dependendo da relação e da posição desses elementos, pode ser que um objeto muito grande ele não tenha uma sombra muito grande em comparação a um objeto pequeno. Ou seja, dependendo da posição, é óbvio que a sombra vai ser menor, só que ela não vai ser tão menor quanto esperado, tá certo? Então, para fazer isso, o grande gênio de Tales nessa situação é por conhecer as posições dos astros, ele sabia especificamente quais eram os períodos em que essa experiência daria esse resultado que ele tinha inicialmente, esse resultado esperado, né? Ou seja, quanto maior o objeto, maior a sombra, quanto menor o objeto, menor a sombra. Então, por conhecer a posição desses astros, ele sabia exatamente quais eram os períodos em que ele poderia fazer essa experiência, né? Quando é que ele poderia fazer essa, medir a altura da pirâmide sem cometer esse erro. Então, o que a gente vai observar a partir de agora, é que a medida estabelecida aí pela experiência de Tales, ela consegue relacionar vários elementos. Ou seja, de maneira geral, a gente pode sintetizar que o pensamento, o raciocínio de Tales de Mileto era simplesmente o seguinte, relacionar a altura de um objeto com a sua sombra e relacionar a altura de outro objeto com a sua sombra, tá certo? Então, essa relação aí é o que a gente considera como sendo o pensamento de Tales de Mileto com relação a essa experiência de medir a altura. Então, a sombra da pirâmide está para a altura da pirâmide, assim como a sombra do objeto está para a altura do objeto. Então, essa frase que eu coloquei aí é a maneira como a gente vai encontrar numa linguagem mais ligada aos livros de matemática, aos textos de matemática, né? Então, a sombra da pirâmide está para a altura da pirâmide é uma maneira diferente de escrever aquilo que a gente disse anteriormente, ou seja, a altura da pirâmide ela se relaciona
com o comprimento da sombra da pirâmide, ou, consequentemente, os outros objetos que a gente vai usar para comparação, tá certo? Então, aí é como se fosse uma preparação para a gente declarar como seria a questão do teorema de Tales, como a gente conhece, como a gente vai aplicar aqui. Então, como eu tinha dito anteriormente também, é o primeiro momento onde um conceito abstrato entra para o que a gente conhecia como matemática na época, que é a ideia de proporcionalidade. Poderíamos dizer que é a primeira vez em que a matemática se debruça sobre um tema onde ela não consegue concretamente, no caso, como a gente trouxe já em outros momentos, concretamente, ou seja, a verificação concreta disso daí. A gente vai perceber que muitas vezes trazer essa ideia abstrata, essa ideia mais geral, só vai acontecer um pouco depois com os gregos, tá certo? A gente está falando de um período anterior à matemática grega como a gente conhece, tá certo? Então a gente vai tentar descrever um pouco o que é isso daí, ok? Eu vou voltar agora com a professora Briane, onde ela vai dar algumas considerações com relação ao que a gente está começando a fazer agora, né? Ou seja, partindo daquela coisa da ideia, da experiência dessa situação de medir a altura da pirâmide e como é que a gente vai pegar essa experiência de Tales e vai generalizar, e essa generalização vai virar o que a gente conhece hoje na educação matemática, na matemática escolar, como o Teorema de Tales. Vai lá, Briane. É incrível, né, gente? Estudar matemática não necessariamente é estudar números, estudar só conta. Até é. A gente consegue dinamizar, a gente consegue perceber algumas coisas e consegue criar uma relação para fazer alguns cálculos e tudo mais. Mas tudo isso veio da observação do mundo, né? De um pensamento, de uma modificação no ambiente, nesse caso específico, em relação às alturas, em relação às sombras, em relação até ao horário. Se Tiago colocou aí, se ele tinha que ter conhecimentos astronômicos, se ele medisse de meio-dia a altura da pirâmide, fosse correr para medir a altura de uma pessoa de 5 horas da tarde, até o momento ele era fora de contexto. Então a altura teria que ser medida, a sombra teria que ser medida no mesmo horário para que se fizesse essa comparação. Então veja, de uma situação em que até então a gente não tinha nenhuma relação matemática, era apenas o sol, o ambiente, a data específica, a hora específica que fazia aquela sombra e tudo mais, Tales teve a brilhante ideia de dizer, não, eu acho que existe relação entre essas coisas. Eu acho que dá para a gente começar a comparar, olha o nome que a gente vai começar a usar agora, eu acho que vai dar para a gente começar a comparar quais são os efeitos dessa sombra ao passar do tempo, numa pessoa, numa varetinha em pé, e em relação a essa pirâmide. Eu já percebi que quanto maior a sombra. Mas será que é sempre assim? Eu já percebi que quanto menor a sombra. Mas será que é em todo horário que a sombra vai ser menor? Então veja quantos ajustes o pensamento dele teve que fazer para achar o momento adequado para realizar essa experiência. Tiago vai voltar agora com a concretização dessa experiência e a gente entender o argumento matemático que a gente vai usar nesse momento, tá? Pronto, então a gente viu que nessa primeira parte agora do Teorema de Tales que nós estudamos, a gente trouxe mais a caracterização da ideia de como é que se deu essa experiência, né? Ou seja, medir a altura da pirâmide relacionando essa altura com a sombra. E em comparação a essa relação da altura da pirâmide com a sua sombra, um outro objeto também sendo estabelecida a mesma relação. Só que no caso aí, você observa que você pode ter a relação de coisas em que a medida se torna mais simples, como, por exemplo, medir o comprimento da sombra da pirâmide, medir o comprimento da sombra de um outro objeto e medir a altura desse objeto. Então, perceba que das 4 coisas que estão sendo relacionadas nessa experiência de Tales, apenas uma delas você não consegue a relação direta, né? Você não consegue estabelecer diretamente, que no caso é a altura da pirâmide. E aí é onde entra aquele conceito abstrato, no caso aí, para aquele momento, da proporcionalidade. Então a proporcionalidade ela entra justamente para você conseguir determinar essa medida desconhecida. Então a gente vai voltar aqui para a tela, que o que a gente vai fazer a partir de agora, assim como o Briane disse, a gente vai pegar essa experiência de Tales e a gente vai tentar generalizar, fazer com que essa experiência se torne um saber matemático, no caso agora um saber escolar, e você vai perceber que isso também tem suas aplicações, tá certo?
e a gente vai deixar um pouco essas aplicações para a aula seguinte. Então vamos aqui na tela perceber o seguinte, aí essa ilustração ela traz um pouco aquela experiência que a gente descreveu anteriormente. Então perceba que nessa situação você vai determinar a altura da pirâmide relacionando a sombra da pirâmide, a altura do objeto e a sombra do objeto. Então a gente vai tentar relacionar o seguinte, esse pontilhado que eu coloquei aí, a gente está imaginando como se fosse a linha no chão, o chão plano, tá certo? A gente vai colocar agora um outro pontilhado, ele sendo paralelo àquele do chão, só que passando exatamente em cima daquele objeto que eu vou usar como comparação. E uma outra reta também paralela às demais, passando no topo da pirâmide. Então eu vou ter essas três retas paralelas aí como referência, tá certo? Em comparação a isso, a gente vai pegar dessas retas paralelas e colocar outras retas relacionando outros elementos. No caso aqui, imagine uma reta passando ali por onde eu quero medir a altura da pirâmide. Uma outra reta, nesse caso, elas só vão ser paralelas porque eu estou falando de alturas, tá certo? Caso não sejam alturas, a gente vai ver que a generalização do Teorema de Tales não vai necessariamente precisar de que essas aqui sejam paralelas. Só que no caso, como é altura, eu preciso que sejam paralelas. Então, o que a gente vai ter aqui, olha, eu vou destacar as alturas que eu estou usando nessa experiência. No caso aqui, a altura da pirâmide e aqui a altura do objeto que está sendo usado como a comparação. Dessa maneira, você vai observar que o Teorema de Tales, ele vai generalizar essa experiência. Ou seja, ele usou essa experiência para medir a altura da pirâmide e a partir dessa experiência, você generaliza o que a gente vai dizer aqui, ó, que retas paralelas cortadas por transversais geram ou determinam segmentos proporcionais, tá certo? Então, isso aí é o que a gente conhece como Teorema de Tales. Se você tiver retas paralelas e essas retas paralelas forem cortadas por retas transversais, esses segmentos formados aí, eles serão proporcionais. Então, o que acontece é o seguinte, se você pesquisar na internet ou olhar num livro de matemática, quase sempre você vai encontrar essa situação aqui. Então, o trabalho da gente agora é como é que isso daí caracteriza a experiência de Tales. Como é que isso daí é aquilo que a gente acabou de descrever, tá certo? Então, veja, retas paralelas cortadas por transversais geram segmentos proporcionais. Nesse caso aqui, o que a gente vai tentar fazer com que vocês percebam é que ele não falou especificamente quais segmentos. Lógico que na experiência da pirâmide, ele estava falando especificamente do segmento altura da pirâmide, do segmento altura do objeto e dos segmentos sombra da pirâmide e sombra do objeto. Aqui eu vou simplesmente fazer a seguinte leitura. Se as retas são paralelas e cortadas por transversais, vão ser gerados segmentos proporcionais. Lembra que há pouco a gente usou a palavra para no sentido de comparação, nesse caso do Teorema de Tales? Então eu digo que esse segmento está para esse segmento aqui, assim como esse segmento aqui em cima está para esse segmento aqui embaixo. É uma das maneiras, tanto na aula de hoje, quanto na próxima aula, e principalmente na próxima aula, a gente vai esmiuçar melhor essa relação desses segmentos, que não é apenas essa daí, tá certo? Ou seja, retas paralelas cortadas por transversais geram segmentos proporcionais. Nesse caso aqui eu tenho várias possibilidades. Na primeira eu fiz esse para esse, assim como esse está para esse. Mas nada impede que eu faça esse está para esse, assim como esse daqui está para esse daqui. Então a gente vai perceber que algumas tarefas, no caso algumas atividades, você vai precisar pensar um pouco mais sobre o que diz o teorema, sem necessariamente fazer só essas que a gente acabou de ver, tá certo? A gente vai ver de maneira geral como é que isso ocorre, tá bom? Então, escreve para a gente lá nos comentários, se você já estiver conseguindo fazer uso do aplicativo, se você ainda faz os comentários pelo canal do YouTube, escreve lá para a gente quais são os segmentos possíveis que você consegue ver aí que satisfazem o Teorema de Tales. Lembrando que eu só fiz esse para esse para esse, e eu fiz esse para esse para esse. Só que, como eu disse anteriormente, existem várias outras
possibilidades. Escreve para a gente, tá certo? Então, veja, a gente vai encerrar fazendo um exemplo, onde esse exemplo aí a gente vai tentar observar como é que a aplicação do Teorema de Tales se dá para eu resolver um determinado problema, tá certo? Lógico que o objetivo da gente fazer os exemplos vai ser mais na próxima aula, onde a gente vai fazer com mais calma. Nesse agora eu apenas vou aplicar, mostrando a relação dessa atividade com o que a gente falou na aula de hoje. Então perceba o seguinte, aí é um problema clássico, se você pesquisar aí sobre exercícios sobre Teorema de Tales, esse tipo de exercício. Então imagine uma rua, outra rua, e você tem 3 terrenos, vamos supor aí. Você tem que esse primeiro terreno aqui, ele tem 28 metros de comprimento para a rua A, 20 metros de comprimento para a rua B. Esse outro terreno aqui tem 25 metros para a rua B e eu não sei qual é o comprimento para a rua A. E esse último terreno aqui, ele tem um comprimento à frente dele para a rua B de 40 metros e eu não sei a medida desse último terreno de frente para a rua A. Quando a gente for aplicar o Teorema de Tales, a gente tem que tentar buscar retas paralelas cortadas por retas transversais. Aonde estão as retas paralelas nessa situação? Se eu quero aplicar o Teorema de Tales, eu vou tentar descrever e buscar primeiro. No caso aqui, olha, se fala de alturas, você está falando de segmentos que formam 90 graus com esse segmento aqui embaixo. Então, todos eles, tanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto o outro, são paralelos. E a gente vai perceber que as transversais vão estar justamente nas frentes, para a rua A quanto para a rua B. Então, se eu já tenho a identificação de quem são as paralelas e de quem são as transversais, eu simplesmente vou aplicar o Teorema de Tales, fazendo com que, diz o próprio teorema, né? Retas paralelas cortadas por transversais geram segmentos proporcionais, certo? Então, na hora que eu for aplicar o Teorema de Tales, eu vou observar que as retas paralelas e as retas transversais vão gerar os seguintes segmentos proporcionais, tá certo? Então, olha, fazendo a leitura como a gente costuma fazer no Teorema de Tales. Então, eu vou dizer, ó, 20 está para 28, assim como 25 está para x, assim como 40 está para y. Então, perceba que essa comparação ela é feita através de uma razão, ou seja, a fração como razão. Então, no caso ali, ó, 20 está para 28, assim como, aí vamos olhar os demais, x está para 25 e o último é y está para 40. Então, são as maneiras da gente fazer essas comparações, ou seja, isso daqui resulta da minha leitura dessa situação através do Teorema de Tales, tá certo? Nossa próxima aula, a gente vai se preocupar mais em aplicar isso daí, ou seja, como resolver essas proporções, que já foi tema das nossas aulas aqui, você resolver, né? Ou seja, a gente não vai dar tanta ênfase à maneira de solucionar, mas a gente vai se preocupar com a descrição geométrica, ou seja, aplicando o Teorema de Tales, a gente encontra que essa medida é de 35 metros e, consequentemente, aplicando o Teorema de Tales para aquele outro segmento que eu quero descobrir, no caso o y, fazendo da mesma forma, meios pelos extremos, como a gente já viu em aulas anteriores, eu consigo descobrir qual é a medida do segmento y, tá certo? Então, aplicando o Teorema de Tales, eu consegui determinar a medida desses segmentos aí, tá certo? Então, veja que o nosso trabalho na próxima aula vai ser fazer algo semelhante a isso daí em outras situações, em outros cenários, tá certo? Então, pessoal, vamos observar que a aplicação do Teorema de Tales, ela só pode ser feita de maneira mais efetiva quando você tem uma boa leitura do Teorema de Tales com uma experiência que a gente trouxe hoje, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela dar as considerações finais, já já a gente volta. Como a gente acaba sempre buscando essa relação entre o dia a dia e a matemática, professor, não sei se o senhor reparou, mas atrás do senhor tem uma sequência de ripas aqui na parede, e eu até disse, vamos ver se Davinho consegue me ajudar aqui, olha,
Se a gente observar direitinho, essa inclinação traz uma ideia do Teorema de Tales para a gente, que a gente pode até explorar mais nas próximas aulas. Então, achei bem interessante essa maneira da gente perceber isso, inclusive eu que estava aqui ajudando o Tiago na aula, eu disse, olha, que legal. Às vezes a gente nem percebe que a matemática ela tem essa aplicação e essa necessidade de ser padronizada na vida, né, gente? A gente vai voltar nas próximas aulas conseguindo resolver melhor os exercícios e daí eu quero que vocês tentem, como o Tiago pediu, resolver o exemplo para que vocês consigam aplicar certinho o Teorema de Tales aí, lembrando da aplicação na vida da gente, tá bom? Obrigada, Tiago, e até a próxima, pessoal. Pronto, Briana, muito obrigado, obrigado a todos, tá certo? Então, a partir de agora, a gente sempre vai fazer essa aula com essa parceria e a partir de agora a interação fica muito mais importante para o andamento das nossas aulas, tá certo? Quando tiver no YouTube, volta lá, revê, escreve para a gente, na próxima aula a gente traz essa retomada, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.